Bom dia a todos. Ainda bom dia, né? Desculpa o atraso, é porque a gente vai mostrar o sistema funcionando. Não vai ser uma apresentação de PowerPoint, vai ser o sistema da cidade do Recife, o que está acontecendo atualmente. Uma cidade que está. E todas as informações que forem surgir aqui em tempo real da cidade. Então, o COP foi criado em 2017, se começou a ideia da estrutura do COP, da Central de Operações do Recife, quando ocorreu um vórtex extratropical na cidade, e a cidade ficou com ventos na faixa de 80 km por hora, em chuvas na faixa de 100 milímetros em 3 horas. Essas chuvas praticamente alagaram a cidade quase toda. Na minha residência, por exemplo, ficou uma semana sem energia, porque houve várias quedas de árvore. E naquele momento a gente percebeu o quanto a gente não enxergava a cidade. A partir desse momento, o prefeito na época, Geraldo Júlio, me chamou, que eu sou o gerente geral do núcleo de geoprocessamento, ele me encaminhou, vocês têm que arrumar uma solução para a gente enxergar a cidade. Aí a gente começou a trabalhar. E desde 2016, 2017, a gente começou a trabalhar. Houve um atraso por causa da pandemia, então o projeto deu uma estacionada, mas com o novo prefeito a gente seguiu adiante, e esse ano foi a primeira vez que a gente efetivamente utilizou o centro de operações durante todo o inverno e está agora ativo indefinidamente. Que é a tela principal do painel do COP, onde a gente monitora a cidade do Recife em tempo real. Esses aqui são os indicadores que a gente acompanha para a gente identificar em que estágio a cidade se encontra. Hoje, nesse momento, a cidade está em estágio de normalidade. A gente monitora, por exemplo, a maré, que a maré hoje está em estágio normal. Por exemplo, a maré hoje ela vai ficar alta às 6h45 da tarde. Ela vai chegar ao pico de 2 metros de altura. Tá? Esses são todos os pluviômetros do CEMADEM e alguns nossos, da própria prefeitura, que a prefeitura do Recife colocou, atualmente tem 6 pluviômetros próprios, e a gente tem a previsão de botar mais 14 pluviômetros, né, próprios. Então, a gente monitora, um indicador é a maré, outro indicador é a velocidade dos ventos, chuva em 1 hora, chuva em 24 horas, o trânsito da cidade do Recife, né, a quantidade de alagamentos. Esses alagamentos são os reportados pelo Waze, tá? Então a gente monitora isso. As últimas ocorrências em 24 horas. Essas ocorrências é o que a população demanda da prefeitura pelo 156 ou pelo 0800 da Defesa Civil. Né? Nesse momento, a cidade está... Acho que a partir do próximo ano a gente vai ter uma central única telefônica, então não vai ter mais vai ser tudo 156, tudo vai cair no 156. Né? Não vai existir mais o 0800 da Defesa Civil. Vai cair tudo nessa central e a partir dessa central vai ser despachado as ocorrências para os devidos órgãos, né, responsáveis. Aqui a quantidade de vítimas. No caso, no nosso protocolo, uma vítima fatal, a gente entra automaticamente em estágio de emergência. Em estágio de alerta máximo, desculpa. Era emergência, mas trocaram. Né? Então, nesse momento, a gente se encontra no estágio de normalidade. A gente não tem nenhum aviso do IMET. Quando tem um aviso do IMET, se a gente baixar um zoom, ele iria aparecer reportado aqui o desenho. A gente captura isso via JSON, direto do Instituto Nacional de Meteorologia. O alerta dele, meteorológico, no caso. Então, se a gente aproximar mais o mapa da cidade, o que a gente vai ver? A gente está vendo agora todos os carros da CTTU que estão sendo... São esses amarelinhos aqui. Né? Os brancos são os carros da Guarda Municipal, as ambulâncias e as motos do SAMU. Né? Então, a gente monitora os caminhões de lixo também da cidade, tudo em tempo real. A gente dando um clique aqui, ele vai... Estou desenhando. Ele vai mostrar o tipo do caminhão, que é da Enlurb, a placa, o tipo de descrição do veículo, o lote do lixo, em que região da cidade ele vai fazer o recolhimento. Esses pontos em vermelho representam os alertas que que a população reporta através do Waze. Né? Isso é monitorado e é contabilizado. Vou mostrar os outros painéis lá na frente. Esses pontos, por exemplo, isso aqui é um semáforo que a CTTU, nossa empresa de trânsito, ela está com um chamado em aberto desse semáforo.
Tá? Ele está com o semáforo, está com chamada em aberto, está com a controladora sem comunicação da antena. Esse chamado, em breve, algum técnico da empresa que presta manutenção vai se dirigir a esse semáforo para fazer a correção desse semáforo. E aqui é os dados do Waze mesmo, né? O trânsito intenso, como está a cidade nesse momento, a gente vê pelo mapa. Né? Aqui é um resumo do que está acontecendo na cidade, o Recife Agora, que a gente chama, que cria uns alertas de como a cidade está, a simplificação de como a cidade está nesse momento. Ela está com o vento de 24 km por hora, teve 1,9 milímetros de chuva em 24 horas, 0,3 em 1 hora. Estamos com 67,5 km de engarrafamento, temos 2 semáforos inoperantes, 6 ocorrências. Essas ocorrências aqui, eu pedi para o pessoal lançar para não ficar em branco e eu mostrar a vocês como funciona todo o processo. Não tem nenhum repórter de alagamento, a maré, no caso, está descendo agora e a gente não tem ninguém abrigado. Né? A gente tem um sistema de abrigamento, então se houver uma chuva e houver pessoas desabrigadas, toda vez que elas chegam no sistema de abrigo da gente, da rede, eles vão sendo lançados aqui dentro do sistema e a gente sabe quantas pessoas estão abrigadas e quantos abrigos, e os abrigos automaticamente vão aparecendo no mapa. Tá? Eles vão aparecendo no mapa aqui. Como não tem nenhum, eles não estão ativos nesse momento. A gente captura também os dados radar, tanto do CEMADEM, né, da rede do CEMADEM, quanto da APAC. A gente juntou os 2 sistemas de radares que a gente tem acesso, que é o CEMADEM e o da APAC, porque a gente não tem um radar próprio. Então a gente fez a junção dos dados que a gente consegue capturar do CEMADEM e da APAC e juntou num único aplicativo para a gente monitorar. Já que visto que o alcance do radar do CEMADEM, que fica em Maceió, e o outro que fica em Rio Grande do Norte, não captura as nuvens que chegam pelo oceano. Então, a gente não teria uma precisão na previsibilidade de antecipação das chuvas, porque a gente só pega o limite dos radares, tanto de Maceió como do Rio Grande de Natal. E o da APAC fica na cidade de Xangrande, e ele captura a chegada da nuvem pelo oceano, que é justamente a grande quantidade de chuvas que chega em Recife, vem do oceano. Então, a gente juntou essas 2 imagens, porque a gente tem que ficar acessando sistemas diferentes. Tá? As câmeras da cidade, hoje a gente ainda, dentro do sistema, a gente ainda não vê ela em tempo real. A gente só consegue os snapshots. Por questão de infraestrutura da prefeitura, a gente está fazendo a modificação para a gente ver essas imagens em tempo real dentro do próprio aplicativo. Hoje a gente só vê os snapshots, que às vezes demora um pouquinho, algumas câmeras. Bem, mas a essência é essa. Ele vai pegando os snapshots do momento, mas estamos trabalhando para resolver esse problema. A gente também usa muito o aplicativo que a gente incorporou dentro, que é do INPE. São os dados de satélite do INPE, que a gente pega em tempo real, para a gente ver a aproximação das chuvas, das nuvens, né, que chegando na cidade de Recife. Aqui a gente tem a manutenção, isso aqui é uma torre de dados que a gente captura do aeroporto do Recife. Então, ele monitora o tempo real da cidade 24 horas por dia. Aqui é a tendência do COP, a gente tem meteorologista dentro da prefeitura, que eles criam os boletins específicos para a cidade, né? Diferente do da APAC, que é a Agência Pernambucana de Climas, ele faz para todo o estado. E a gente cria um recorte específico para a cidade do Recife. Então, a gente contratou meteorologistas para fazer essa análise. Então, ele lança todo dia, às 5 horas da tarde, um boletim específico para a cidade do Recife, né? Baseado nos dados da APAC e também nos dados que eles coletam e analisam. Esses aqui são os dados da pluviometria, de todos os pluviômetros do CEMADEM. Esses em cinza são os pluviômetros que a prefeitura começou a instalar, são os seus pluviômetros próprios. Tá? Então, você vê aqui, na última hora, não teve praticamente chuva na cidade. Nas últimas 24 horas, foi em Cavaleiro
pluviômetro Cavaleiro, no bairro de Cavaleiro, que teve 7,4 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. E aqui a gente vê a última data de atualização. Isso é importante porque às vezes o pluviômetro entra em defeito. Então a gente fica sabendo se o pluviômetro parou ou não e a gente tira do sistema. Porque às vezes o pluviômetro entra em defeito e ele começa a contabilizar uma quantidade de chuva excessiva. E se essa chuva excessiva não for real, ele vai interferir no indicador que o sistema vai montar aqui. Ele fica capturando os dados e vai entrar no cálculo da sugestão de estágio que o algoritmo vai sugerir para a cidade. Então, se um pluviômetro fica defeituoso e extrapola a quantidade de chuva do momento, ele vai interferir no algoritmo aqui. Então, manualmente, a gente tira, para evitar que ele interfira no cálculo do algoritmo. Esses são os primeiros pluviômetros de alagamento que a prefeitura coloca na cidade. Colocamos em 5 pontos como teste e a previsão é chegar a 50, já que a gente tem 70 pontos críticos de alagamento em Recife. Acho que todo mundo sabe, Recife fica a maior parte dele abaixo do nível do mar. Então, quando a maré chega acima de 1,20, todo o sistema de microdrenagem da cidade entra em colapso. E a cidade, praticamente, a maré fica acima de 1,20 o tempo inteiro. Então, qualquer chuva de 10 milímetros em Recife, com uma certa intensidade, durante 1 hora, e pegando a maré alta, a cidade entra em colapso. Porque vários pontos desses se alagam. Mesmo que a gente faça todo o processo de mitigação, coloque bombas, drenagem forçada, mas se a chuva for forte e a maré estiver alta, a gente não consegue, mesmo com mitigação, resolver. O que a gente está fazendo, nesses pontos críticos, a gente está tentando ser proativo, a gente está interditando antes que eles fiquem intransitáveis para que a população não chegue lá e soltando alertas para a população não se deslocar pela cidade. Depois eu passo o videozinho que explica isso para a população, o vídeo que a gente colocou nas redes sociais da prefeitura, mostrando os tipos os estágios, né, que o COP tem. Isso aqui só foi ilustrativo para a gente saber que 30 centímetros de água é metade da roda no carro. Então, quando chegar nesse nível, a gente vai interditar a via de todo jeito, né? Aqui são as previsões de tempo que a gente tem. A gente captura isso do CPTEC via APIs. Hoje a gente está sem aviso do IMET, graças a Deus que não está chovendo. Previsão oceânica, previsão de tempo. Isso aqui são os modelos previsões meteorológicas dos modelos do GFS da NOAA, do IMET, do GRF do INPE, que mostra a previsão de precipitação, né, por dia e os horários que podem cair essa precipitação. Você pode dar um corte para ver melhor os dias, ver a quantidade de chuva prevista por horário, né? Hoje, agora nesse momento, a cidade está com... O trânsito todo na cidade está com 58,9 e nas vias principais, 26 quilômetros. Então, se eu posso, dando um clique aqui, a gente vai verificar... Opa, não foi... A gente vê aqui, ó, que houve, por exemplo, um acidente aqui, ó, que o Waze reportou, e isso provavelmente está causando todo engarrafamento na cidade. Isso a gente vê aqui, o repórter dos acidentes graves que foram reportados. Teoricamente, alguém lá na CTTU deve ter deslocado um carro para essa região para fazer a liberação da via ou a ação necessária para liberar o trânsito, né? Então, todo o movimento da cidade a gente está enxergando através desses sensores, tipo o Waze, no caso, que a gente usa, que é a nossa referência principal do trânsito. Aqui são o controle de tendência de trânsito que a gente criou. A gente captura, por exemplo, hoje é terça, né? Terça-feira? Quarta. Então, a gente captura toda quarta-feira do ano passado, a gente cria uma média,
e faz uma média da última hora da via. E a gente cria a tendência, se o trânsito dessa via, no Domingos Ferreira, a média dele é de 700 metros de engarrafamento, e hoje, nesse momento, ele está 160% acima. Né? E nessa hora, ele está com 1.372 metros de engarrafamento. E a tendência é subir. Então, a gente automaticamente pode enviar um pessoal da CTTU para ver se tem algum problema nessa via. Se tem alguma batida, algum semáforo queimado. Então, criam uns alertas para a gente ficar monitorando a cidade. Aqui foi o que eu disse, são os repórteres que chegam pelo Waze. A gente monitora os acidentes graves, monitora os acidentes sem gravidade, carros parados na via. Né? A gente vai monitorando, vai dando um clique, ele vai se deslocando pelo mapa. Então, os atendentes que estão lá na sala do COP, eles vão manipulando esses dados e vão disparando essas ocorrências para os órgãos. Aqui é o controle da parte da rede semafórica da cidade, que a gente tem agora, reportado pela CTTU, a gente tem 4 inoperantes, pelo Waze tem 3. Ele já enviou 2 equipes para verificar a ocorrência, né? E tem 3 em atendimento. Quando eu clico aqui no mapa, ele vai se deslocar até lá. Aqui foram ocorrências fictícias que foram criadas, só para mostrar como funciona. Então, quando chega uma demanda, ele cai aqui dentro do painel do COP e a gente vai monitorando essa ocorrência, se ela foi resolvida ou não. Tá? Essas ocorrências vão chegando e a gente vai monitorando a resolução delas. Aqui é o histórico de precipitações da cidade. Por exemplo, no ano passado, em maio, a gente teve chuva de 682 milímetros. Foi justamente naquela chuva que teve umas 15 mortes em Recife. Então foi quando o prefeito João Campos disse que o COP agora não ia mais fechar, ia ficar aberto 24 horas por dia. E desde lá a gente está funcionando o tempo todo. Esse ano foi bem inferior, o inverno foi bem mais tranquilo. Mas aqui, 300 milímetros choveu em 2 dias. Vou mostrar a camada de alagamento que aconteceu naquele ano, ano de 2022. Deixa eu ligar ela aqui. Ele está carregando aqui um pouquinho. Enquanto ele carrega, eu vou mostrando os outros componentes do sistema do COP. Todos os usuários, os agentes da prefeitura, eles têm esse aplicativo no celular, que a gente chama de app COP, que são os registros de ocorrência. Então, eles estão na rua, está o guarda da CTU, o guarda municipal, os agentes de saúde, todos os agentes da prefeitura que estão em campo, que são os olhos da prefeitura, eles têm esse aplicativo. Então, quando eles enxergam alguma ocorrência, eles lançam isso para dentro do COP e a gente cai dentro na central que a gente chama central de despacho. Lá dentro a gente tem os analistas de ocorrências, que eles analisam se essa ocorrência é pertinente ao COP ou é uma ocorrência de rotina do órgão. Por exemplo, reporta-se que tem um buraco na via. Se for uma via secundária, ou via local, entra na rotina do órgão. Se for uma via tipo Agamenon Magalhães, entra para dentro do COP, porque é uma via importante da cidade. Então, eles fazem aqui, são 2 coisas. Eles só fazem a criticidade dessa ocorrência, bota o nível, se é baixa, média ou alta, e se ela é de responsabilidade do COP ou não. Lembrando que o COP só trabalha com as ocorrências de emergência e urgência. Todas as outras ocorrências que surgem na cidade entram na rotina normal de cada órgão. Tá. A ocorrência chegando, ele parte para esse outro painel, que aqui é um descritivo mais detalhado de cada ocorrência. Então, todas as ocorrências que vão chegando, a gente vai monitorando o tempo que ela chegou, o tempo de resolução dela e por que ela não foi resolvida. E o órgão
e os órgãos que receberam essa demanda, que é a responsabilidade de cada órgão. Né? No caso aqui, é a Defesa Civil e a Enlurb, se tiver entulho. Né? Se não tiver entulho, a Defesa Civil é que vai resolver. Ou caso tenha entulho, a Defesa Civil, através do mesmo aplicativo aqui, ela chama a Enlurb para fazer a remoção dos entulhos. Antes a gente usava o quê? WhatsApp, telefone, ligava para o gerente ligava às vezes para o gerente geral, o secretário executivo, para conseguir isso. Hoje não, é de forma automática. Né? Fica mais tranquilo para a gente monitorar. Então, cada atividade dessa vai mudando os protocolos que a gente criou. Hoje a gente trabalha com 13 secretarias, que estão embutidas dentro do COP em tempo integral, Defesa Civil, CTTU, Enlurb, que é a empresa de manutenção da cidade, Saúde, e Segov, Gabinete de Imprensa e outras. São 13 hoje atualmente, e hoje a gente tem 25, 28 protocolos mapeados que a gente utiliza. Então, cada protocolo desse alguns órgãos vão ser ativados, outros órgãos não vão. Né? E cada um deles tem sua responsabilidade para ser cumprida. Tá? Por exemplo, desabamento de imóvel. Quando tem uma ação de desabamento de imóvel, todos esses órgãos podem ser envolvidos. No caso, desabamento de imóvel, normalmente quem chega primeiro é a Defesa Civil, logo em seguida chega a assistência social. Se houver feridos, então um desses dois órgãos principais aqui, o Defesa Civil, que normalmente chega primeiro, ou assistência, eles podem desencadear a chamada do SAMU ou da Enlurb. Ou, no caso ainda, como a gente não está trabalhando com órgãos externos à prefeitura, era para entrar aqui também o Corpo de Bombeiro. Mas nesse momento a gente só está trabalhando em interno. A gente está integrando apenas os órgãos da prefeitura. No médio prazo, a gente vai englobar os órgãos do governo do estado e órgãos externos à instituição da prefeitura. Pronto. Essa aqui eu queria mostrar a vocês. Isso foi as áreas que foram alagadas em 2022. Todas essas áreas foram alagadas no evento climático de 2022. E, para ficar encerrando, que já falta só 5 minutos, todas essas informações também ficam públicas para a população. Tem um site para a população, que é esse COP Recife, né, que fica aberto. Ele tem um resumo do sistema do COP, não tudo, né? Algumas coisas eles monitoram. A população pode acompanhar por aqui. Conta um pouco do que é o COP, tal, como funciona. Os estágios operacionais da cidade, que vou tocar o videozinho só para vocês. Acho que não. Estágio amarelo. E as equipes da prefeitura já estão nas ruas. Há probabilidade de engarrafamentos e pequenos alagamentos. O que fazer? Evite as regiões afetadas. Laranja. Alerta. Há muitas ocorrências em diferentes locais da cidade. O que fazer? Fique onde você está e siga as orientações da prefeitura. Estágio vermelho. Alerta máximo. Quando há muitas ocorrências graves que exigem a instalação de uma força-tarefa ampla. O que fazer? Fique onde está, exceto em caso de risco, como deslizamento ou inundação. Se necessário, procure a Defesa Civil. Tem ainda os estágios de mobilização e normalidade. No de mobilização, seu dia segue sem alterações, mas a Prefeitura já monitora os impactos por toda a cidade. Acompanhe nossos canais de comunicação e fique por dentro. Prefeitura do Recife. E para encerrar, tem um boletim diário também de meteorológico que é disponibilizado para a população todo dia às 5 horas da tarde. E no período de inverno, são 2 vezes ao dia. Acho que a gente encerra. Acho que seria isso. Acho que faltou tempo.
Então, é isso. Esse é o sistema que hoje a prefeitura usa para monitorar a cidade. Nossos agradecimentos ao senhor Alexandre de Mello pela excelente explanação. Daremos início agora ao debate, né, o terceiro bloco de perguntas. Já temos um participante, gostaria de convidá-lo aqui à frente, senhor Carlos Araújo, da UFBA, por favor. Bom dia, senhor Alexandre. Gostaria de parabenizar o sistema de vocês. Eu achei muito impressionante a forma como vocês integram essas APIs para gerar essa geoinformação de qualidade, certo? Mas quando você falou, um ponto me chamou a atenção, achei interessante, que é sobre a retirada manual dos dados incorretos das leituras pluviométricas. É o seguinte, vocês já consideraram gerar um modelo de ponderação do dado a partir de dados secundários para avaliar a plausibilidade das leituras? Por exemplo, conferir a relação entre o vento, a chuva e a temperatura para testar automaticamente se o dado é confiável, porque assim, dificilmente você vai ter uma leitura que deu lá 100 milímetros de chuva diário com uma temperatura de 30 graus e um vento a zero, por exemplo. Isso já foi discutido? No caso, esse algoritmo que a gente montou lá na prefeitura, isso foi tudo feito por funcionários da prefeitura, tá? Não teve apoio da imagem, do grupo Imagem, mas todas as ideias, todos os protocolos, foi tudo feito na casa. Então, essa é a primeira versão. A gente está aprimorando. Tem falhas, mas ele, dentro desse inverno que a gente passou, ele até que foi bem confiável, né? Ele deu umas sugestões. Claro que a decisão final era humana. Mas ele alertava a gente, o trânsito está muito, muito alto, a gente pode fechar a cidade, pode fechar tal via, pode não fechar tal via. Dava alguns parâmetros. Não é perfeito. Tem falhas. Isso a gente já tinha percebido isso, mas a gente ainda não tem solução. A gente está tentando. É isso que a gente está tentando. Todo dia a gente aprende. Estamos tentando. Mas a ideia é melhorar, mas estamos tentando. A gente sabia dessas falhas, mas hoje a gente ainda não tem solução para elas. Então, tá. Não sei se ajudou, mas... Mais alguém? Obrigado. Bom dia. Sou Flávio José, sou estudante do IFBA, né, faço curso de administração. Eu queria saber do senhor, que eu vi dos problemas aí que o senhor falou, e eu, como trabalho com projetos de educação ambiental, claro que acontece, né, que o maior problema dessas coisas dos ventos e tudo é os alagamentos que acontecem e que a gente sabe que também os resíduos que é jogado contribuem para esse alagamento, para essa contaminação, né, também dos solos e do problema de assoramento da água. Como é que vocês lá estão querendo resolver esse problema que pode ter um projeto de educação ambiental que pode minimizar também esses conflitos ambientais? Eu vou chamar outro também. Oi, boa tarde já? Nem sei. Meu nome é Patrícia, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, da Politécnica. Parabéns, assim, pelo esforço, pelo sistema, a gente olha para isso e fala assim, como não existe isso, né? Como assim sobreviver sem algo do tipo? Para dar o retorno e todas as ações que vocês estão fazendo. Então, super parabéns pela iniciativa. Eu fiquei curiosa para saber como vocês conseguem integrar ou tentar dialogar ou expandir isso, você que está começando, para a região metropolitana. Porque a gente sabe que os limites municipais, os problemas não ficam ali, né? Então, se existe algum diálogo nessa direção, como é que isso está sendo visto pelos municípios vizinhos e como vocês estão lidando com isso? E outra pergunta é em relação a quem tem acesso além do site que você mostrou,
se mais algum funcionário tem acesso ou usa algumas funcionalidades que vocês tenham apresentado que podem ser bastante úteis. Vou juntar outra pergunta. Leonardo. Aí é a nossa última, tá? Boa tarde e muito obrigado pela apresentação. Sistema impressionante, maravilhoso. Assim. Então, a minha pergunta além dos desafios técnicos que tem tudo isso, né, o sistema informático, o cruzamento de informações, de dados e a junção de plataformas dentro dessa plataforma, quais foram os desafios assim mais humanos que vocês tiveram de chegar a tal área ou de você conseguir esse dado geográfico de certo lugar, não sei. É que eu fiquei muito curioso e principalmente pelos desafios, porque é um trabalho bom, enfim. Isso, valeu. Consigo lembrar de tudo. Vamos logo da parte ambiental. Hoje, no caso, o COP, no núcleo de geoprocessamento que o COP está ligado a ele, né? Solicita um voo de drone, cai dentro da central de operações e a gente realiza o voo. Aqui, no caso, é na área de proteção dos manguezais, tá? E a gente acaba identificando alguns resíduos sólidos e a gente sai retirando. Não é tudo. Aqui, por exemplo, são as áreas de expansão, eles estão tirando os manguezais para fazer a expansão dos viveiros de camarão. A gente está fazendo várias remoções, que são viveiros irregulares, e a gente está tentando removê-los. Alguns são antigos, esses vão ser preservados, que já é da cultura social daquela região, vão ficar. Mas tem muita especulação de empresários não tão éticos que estão expandindo essas regiões e a gente está retirando. Isso é uma das ações que a gente faz. Junto com a SEM, mas isso é ainda coisa que a gente está aprendendo ainda, tá? São ferramentas novas que a gente ainda está aprendendo e construindo. Mas essa é o que dava para mostrar para você agora no que você me pediu. Não sei se eu respondi 100%, mas... A outra foi... Região metropolitana. É um sonho. Eu posso dizer que é um sonho. O Recife são 15 municípios. Recife, coitado, está achatado. Deixa eu diminuir no mapinha aqui que vocês vão ver. Recife só tem 220 km². É só isso aqui. Mora 1,5 milhão de pessoas aqui. 1,5 milhão de pessoas. A gente só tem quatro perimetrais e 4 radiais. Só. E vocês choram aqui porque as vias de vocês têm 5 faixas. A via maior que Recife tem, que tem 5 faixas, e a Agamenon Magalhães são 4. E é a primeira perimetral da cidade, que é essa aqui, ó. Que é essa aqui. Sendo bem sincero, eu não vejo sonho em a gente conseguir integrar nem tão cedo, tá? Deveríamos, mas a gente não consegue lá nem integrar o sistema de transporte público da região metropolitana, que é normalmente tocado pelo governo do estado, né? Que tem um esqueci o nome do órgão, Grande Recife, o nome do órgão, mas é do governo do estado. Era para entregar a região metropolitana todinha o transporte público. Mas só tem 2 municípios que fazem parte dele, Recife e Olinda. Os outros 13 nunca se integraram. E não sei se Recife vai conseguir. Se o governo não houver um apoio do governo do estado junto, não sei se Recife sozinho consegue. Né? Infelizmente, ainda é um sonho fazer essa integração. Né? Quanto à parte do desafio tecnológico, o mais difícil foi a gente conseguir puxar os dados para exibir no painel. Por exemplo, conseguir o dado que a Defesa Civil, por exemplo, liberasse todos os pontos de risco que a gente tem. Pô, foi uma novela para eles liberarem isso. Porque eles, não, isso não pode ser exibido, não, é nosso, e se cuidava com tanto não queria largar a informação de jeito nenhum. Conseguir acessos, por exemplo, aos dados de órgãos federais também, a gente teve muitas burocracias para vencer, mas fomos vencendo aos poucos, é dedicação mesmo e trabalho mesmo. É coisa de ninguém acreditava, essa maluquice começou porque em 2017 a gente não via nada, 16, quando teve aquele evento climático. Aí a gente disse, não, dá para a gente fazer em casa isso. Não queriam contratar um software tal, uma fortuna, 100 milhões de dólares, uma coisa assim. Não, isso dá para a gente fazer em casa. Então a gente meteu a cara sem ninguém, apoio de nenhuma chefia, nenhuma. A gente começou isso do zero. Fui eu, Pedro e Tarcísio. 3 doidos. A gente ia a cada secretaria,
povo olhava com cara feia, reclamando, porque a gente queria acesso ao GPS dos carros, queria acesso não sei o quê, e tal. Aí a gente foi fazendo, por conta própria, tá? A gente não mostrava nada para ninguém, não. Ficava lá, a gente botou uma telinha de TV lá no núcleo do GEL, e a gente foi construindo o painel lá dentro. Foi construindo. Aí quando chegou, tinha tanta informação, quando eles teve um evento mais simples de chuva, não sei o que, o povo, oi, dá para ver isso tudo por aqui? Tá. Aí eles começaram a ver a importância. Mas a gente começou a fazer por conta própria, sem apoio de ninguém. Depois é que chegou o apoio. Aí agora o apoio chegou, estão querendo construir um prédio, tudinho, por causa disso. Mas a gente começou meio acho que foi mais porque a gente queria fazer, provar que podia fazer. E a gente fez. Acho que é isso. Não é fácil.